Bora lá. Vidas negras importam. Versos de Mulher Preta. Mari Vieira. Para Maria guiar pelos seus 50 anos. No seu caminhar, no seu tracejar, poesia. Se faz geminar, não é verso branco, não é verso brando. São versos de mulher preta, que faz grilhões fumegar, faz navio negrilho estraçalhar. São versos sementes para a sociedade mudar. Versos de mulher preta, Maria Vieira. Salve, meu nome é Plínio Camilo e eu tenho um prazer de conversar com vocês e antes, principalmente, lembrando, né, notas de escurecimento, para quem a gente está oferecendo essa conversa, para Preta Leme e Ivan Poli. E aí eu tenho o prazer, né, de iniciar essa conversa boa, essa preta conversa negra, com Priscila Cristina, Priscila Freitas, corrigida assim na hora. Vamos lá. Salve, Priscila, bem-vinda. Como está, querida? Olá, olá, muito obrigada. Sinto muito feliz de estar aqui neste canal e estar brilhantando mais ainda, mais uma vez. Já conheci, pesquisei o canal, então tem tanta gente bonita aí para somar e muito obrigada, gratidão pelo convite. Ah, sou eu que agradeço, sou eu que agradeço. Ah, Priscila, por favor, se apresente, conte sua história, por gentileza. Então, sou Priscila, né? Nascida e crescida em umas comunidades periféricas aqui de Florianópolis, ahn, que então reside no maciço do Morro da Cruz, onde tem 19 comunidades. Geralmente, quando as pessoas chegam aqui em Florianópolis, olham aquele morro grandão, acho que só existe uma só comunidade, mas existem muitas comunidades e eu sou cria desse lugar e que eu tenho muito orgulho de vir de lá pequenininha e então minha infância sempre foi nesse lugar e inclusive tem esse senhor aqui que é o meu avô, que ele foi uma liderança fortíssima do Maciço do Morro da Cruz, o seu João Ferreira de Souza, mais conhecido como o seu Teco, e a comunidade me situando nesse lugar e E também, depois disso, então, fiz então a pedagogia na UDESC, participei é, do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, do NEAB, da UDESC, e fui me Priscila, constituindo, então, Priscila, como... por gentileza, fala pro extenso para gente o que é o desk, porque que não, né, muitos de nós não temos o conhecimento. Por favor. Sim, a UDESC é a Universidade Estadual de Santa Catarina, que tem aqui na Florianópolis, né? E tem vários polos aí em Santa Catarina. E o NEAB, que é o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, onde que eu fui bolsista e fui me conhecendo esse ser mulher negra, periférica e também professora, uma futura professora. E em 2015, então, eu venho, desde 2013, enfim, eu vim bem pesquisando, né, sobre as questões da educação das relações étnico-raciais e sempre tenho foco como as infâncias, né? Então, desde da graduação eu já sabia que eu queria trabalhar com crianças pequenas. E foi aí então que eu entrei, né, passei
no mestrado ah, na UFSC, na Universidade Federal de Santa Catarina, e a minha orientadora foi Joana Passos, que hoje é a vice-reitora desta universidade, né? E fui ainda pesquisando sobre documentos, né, normativos municipais, nacionais e os PPPs, que é o projeto político pedagógico, que todas as unidades elas têm, né, como um documento aí democrático político onde todos devem, na verdade, falar, né, e escrever nesse documento. E aí então venho depois que eu fiz o mestrado, então eu comecei a trabalhar na Prefeitura Municipal de Florianópolis e fui me entendendo aí como esse ser professora, me experienciando, porque o curso ele não te dá a prática necessária para você atuar, então de imediato você leva um susto, porque acha que tem coisas aí que você só vai aprender no cotidiano, né, da educação infantil, ou, enfim, em outros âmbitos, né, do ensino. E fui, então, assim, quando eu comecei a trabalhar nesse lugar, as questões raciais sempre estavam latente em mim, estar na minha pele, estar no meu cotidiano, e não tem como fugir, né? Então, uma das pautas importantes do lugar, em qualquer lugar que eu E aí nos programas acontece isso, né? Às vezes tem essa parada. na roda de conversa com as crianças sobre as questões raciais. E aí, inclusive, era como tema trazer, então, várias literaturas que pudessem dialogar com essas conversas, ter uma não, não tem como ser uma conversa, acho que de uma forma dinâmica, todo esse processo, né, das questões raciais. E aí, então, esse ano eu passei no doutorado e, e aí eu estou pesquisando mulheres pretas que escrevem, inclusive, para esse público infanto-juvenil, mas o que é escrever nesse lugar tão racista, homofóbico, tudo que tem fobia aí nesse lugar. Então, estou ainda me deliciando, assim, ainda é o primeiro ano. Com certeza, muito, muito interessante. Tanto é que quem está acompanhando sabe, nas semanas anteriores, na Semana da Criança, a gente mostrou alguns vídeos, e nem foram todos, né? Todos os livros infantis escritos por pretos e pretas, com muita contribuição de escritoras negras assim do Brasil todo, que eram só 50, né? E a intenção não era esgotar, não é falar de todos, né? Porque não dá, mas é indicar alguns e vamos fazer a segunda, terceira e quarta parte. Aproveito, Priscila, peço licença, e quem quer sugerir livros para a gente comentar, né? Por favor, fazer uma grande estante preta. Priscila, me conta então. Primeiro, essa seu olhar como estudando. O que você tem percebido, pelo menos nesse seu primeiro ano, tem colhido dessa escrita feminina preta? Olha, Ou, ainda está muito. oi, Priscila. Priscila, eu vou pedir para você repetir, por favor, Ah, que travou. Travou, por favor, repete, por gentileza.
Talvez repete a pergunta. Repetir a pergunta nesse seu trabalho, o seu primeiro ano, né? Você está no primeiro ano de trabalho, mas o que você tem percebido ou por onde você está partindo dessa escrita feminina preta, de autoria preta? Uhum. Então, assim, eu sempre trabalhei, né, com essa literatura, mas na pandemia, que nós, enquanto profissionais, tivemos que é, ficar, né, e estar isolado, as crianças também, e eu fiquei pensando como que eu poderia, então, trazer, falar com elas, estar, não estar tão próximo, mas só o simples fato de eu falar, elas saberem nesse lugar. Então, na pandemia, lógico que em outras práticas pedagógicas eu vi a ausência dessas escritoras ou escritores que publicassem, né, para a infância, né, infanto-juvenil. E que eu via também que quando fazia, né, uma contação de história para as crianças, era uma forma, é, pensando lá no europeia, uma forma europeia aí de estar conduzindo então essas contações de história. E isso me angustiava muito e, e muitos embates até, inclusive, nesse lugar, né, que também é um lugar aí de disputa, né, de temáticas, quais temáticas são importantes para trabalhar com crianças pequenas. E aí, então, eu eu comecei a produzir várias séries de contação de história e, e eu percebi que as contações de história que eu estava fazendo eram escritoras negras como Lucimar Rosa Dias, é, o próprio Quiricu, que é uma coisa, que é um desenho, ou, enfim, uma escrita que as crianças adoram muito pela esperteza, pela a inteligência desse menino. Solange Adão, que é uma escritora aqui também de Florianópolis, Eliane Debus, que escreveu inclusive sobre a Antonieta, né, para a infância. Então, eu fui produzindo várias contações de histórias através de vídeos. Eu não sabia nem como fazer, assim. Então, eu fui inventando e me criando, me tornando também essa contadora de história nesse lugar. E também não queria ser uma contadora de história com aparatos muito espalhafatosos. Veja que, assim, tem pessoas que gostam desse lugar, né? Mas eu precisava, talvez, me identificar como o sujeito, né, de ser contadora também de história. Então, fui me aperfeiçoando, fiz vários cursos até, e inclusive até fiz o curso do Baobazinho, que eu esqueci o nome da contadora de história, que ela faz vários cursos, né, para aprender, né, a lidar, a imaginar, contando a história, imaginando que as crianças estão atrás dessa tela, né? E aí foi grande sucesso, assim, eu acho, né? Que era uma mulher negra contando história aqui no sul do Brasil, em Santa Catarina, em Florianópolis, e, e deu muito certo, só que também era muito trabalhoso. Mas então, eu já conheci essas mulheres, né? Mas pesquisando sobre, estudando sobre,
pude perceber assim o quanto que é importante, né, essa visibilidade, por mais que elas não precisassem, né, dessa visibilidade, mas queria mostrar também para os professores daqui que a gente tem escritoras belíssimas que não precisa ser de outro lugar, né? Com certeza, né? Isso é essa iniciativa, porque sabemos, entendemos e temos uma produção negra extensa, consistente, cura, importante. Só que falta o conhecimento, né? Então aí cai na Lobato, cai no Pica-Pau Amarelo, cai naquela mesma coisinha, né? Cai naquele E, reme-reme que não nos espelha, ou pelo menos não conta todas essas histórias aí também. A gente vai falar de uma coisa um pouco mais para frente, mas já dá uma introdução. E nisso de contação de história, você também foi além, né, de só contar história. Você começou a produzir, foi isso? isso, eu comecei a produzir. Na verdade, é uma produção. Eu venho conversando com vários autores e eles falam que a história ela precisa estar num lugarzinho assim quentinho e precioso para depois vir a público, né? Então, eu escrevi a história, o Orocongo do Menino Gentil, em 2016, e só agora, né, em 2020, que eu acho que 2021, que eu publiquei ele, porque eu percebi a importância dessa história e dessa memória, né, que fosse materializada, então, numa história que é um menino que tem um sonho enorme de ser, apaixonado, na verdade, pelo orocongo, que é esse instrumento aqui de origem africana, e que de fato aconteceu, que é uma personagem, uma personalidade, vamos dizer assim, de Florianópolis, de Santa Catarina. Inclusive, ele viajou por muitos lugares do Brasil, mas ainda muitas pessoas não conhecem quem foi Gentil do Orocongo e o seu instrumento, que foi trazido, então, de Cabo Verde, por um morador que se instalou no Monte Serrat, que é a comunidade que eu nasci, e o Gentil também passou um bom tempo da sua vida lá. Então, me colocar nesse lugar de escritora também foi desafioso, né? Porque você fica um pouco mais exposta, né? Exposta, porque é uma história que você está contando também de alguém, você não sabe se vai ter um público bacana que vai gostar ou que não, né? E também tá tudo bem. Mas eu percebi que é importante, um dos meus objetivos centrais é que eu possa estar levando. O principal é as crianças do Maciço do Morro da Cruz. Se eu estiver levando essa história, essa memória desse homem que é encantador, né? Que inclusive até gravou um CD intitulado Contando e Cantando, não é? Cantando e Contando Histórias, que ele fala várias coisas, fala da juventude, fala da mulher, e veja, ele não tinha nenhuma instrução, assim, né? Foi vigia muito tempo da escola que eu estudei na comunidade, foi pescador, mas que tem uma sabedoria assim de griot, sabe? Então, uma experiência, está sendo uma experiência incrível. Eu tenho certeza. Querida, você pode ler um pedaço, você vai ler outros pedaços, mas pode ler um pedaço desse para a gente também fazer uma introdução para o nosso griot de hoje também, tem muito a ver com o que você está falando. Ah,
Não disso, são homens. Então, só rapidamente, falando No que seu a tempo, ilustração, querida. No seu tempo, não tem rapidamente, não. No seu tempo, por favor. falando que essa ilustração ela foi feita, né, por Caroline Sense Garcia, uma mulher negra que moradora de Joinville, aqui em Santa Catarina, que fez aí uma belíssima ilustração e que eu falei quando ela fez a primeira ilustração, eu disse para ela assim, eu não consigo ver Gentil de outra forma a não ser desenhado e pensado por ti. E aí eu vou começar essa. Só deixa eu mostrar a Caroline aqui para vocês. E também o Gentil, Gentil Camilo Nascimento Filho, mas ele é conhecido como Gentil do Oropongo. Camilo com dois L's, é? Oi? Ele é Camilo com dois L's? Não, é um L só. Ah, tá. Perfeito. É porque aqui tá ótimo, talvez, né? É, não, não. Tá certo. Que ótimo. Também sou Camilo. Ah, verdade, né? E assim, né, desse menino, a mãe trabalhando, né, lavando roupa, o pai fazendo a comida, e sempre numa cantoria só. Oi. Vou Oi. começar, Priscila, volta a falar outra diz vez assim, que deu uma travada aqui no morro, a vida. Oi, Priscila. Infelizmente travou um pouco. Por favor, volte a ler outra vez. Peço desculpas, querida. Claro, Oi. contam que no morro, Oi, Priscila. Priscila, o que que a gente pode fazer? e Tá, tá um pouco, agora tá para mim. tá travando a nossa transmissão. O que que eu posso? Vamos lá tentar ver se vai arrumar ou não. Eu adianto um pouco e aí a gente vê como vai ficar. Vou um pouco mais para frente, tá certo? E aí aproveito, caso seja possível, né? É importante aqueles pedidos, né? Para que todas e todos, por favor, assinem o canal. Vamos lá, deixe seus comentários, tenham paciência, né? Porque essa questão, nós estamos fazendo esse trabalho ao vivo, né? E tem essas interações. E aí também, antes, né, da Priscila contar a história do Gentil, contar a história de um outro griot, Inácio de Catingueira. Segundo Sandra da Costa Vasconcelos, Inácio da Catingueira foi um negro escravizado, poeta, cantador e repentista brasileiro. Não sabia ler, não sabia escrever. Aí desconhecido, tanto é que o nome dele acaba sendo Inácio da Catingueira, né? Por ter nascido na cidade Catingueira, Paraíba, né? Há um bom trabalho, tão boas coisas aparecendo sobre Inácio da Catingueira, mas em geral são os folcloristas de hoje, né, e que hoje são os antropólogos, falam um famoso duelo de titãs, travado entre Inácio de Catingueira, no pandeiro, e Romano, da Mãe d'Água, na viola, na cidade de Pá. Essa peleja é um marco na história cultural do sertão paraibano, onde a poética do repente conseguiu se sobressair como uma manifestação lúdica, coletiva e apreciada por todos e todas. Inácio da Catingueira vem da tradição dos negros cantadores de história, os bantos, que tanto influenciou o ritmo da poesia brasileira. Inácio ele veio falecer
por volta de 1879, tanto é que 100 anos depois foi feita essa imagem dele, e ele faleceu, né, devido aos trabalhos no campo, né, um pouco mais de 33 anos de idade. E o seu corpo não foi sepultado na fazenda, ele foi sepultado no centro da cidade, como esse marco muito importante. E aí falar um dos trechos, né, do que a memória, do que os historiadores que recontam essa história, que é importante contar a história de nossos negros, que contam, né, dentro dessa peleja com o romano, fala do Inácio de Catingueira. Coisa que eu faço no mato, ninguém faz no tamboleiro. O que o branco faz no duro, eu faço no atoleiro. E se faz no meio de março, eu tenho feito em janeiro. O branco tem amontoado, o negro em qualquer sandeiro. A concessão que lhe faço é correr no meu aceiro. Embora o diabo lhe ajude, eu derrubo o boi pimenta. Inácio de Catingueira. Aproveitamos, assinem o canal. E aí vamos voltar com essa boa conversa com a Priscila, né? Acreditando que a gente já está agora mais tranquilo para essa história toda. Beleza, Priscila? Eu Beleza. agradeço a paciência, né? Mas é essa questão toda que temos da internet. Aham, Por favor, sim. retorne sua conversa do início, por gentileza. Eu até ia pegar o cabo para ver se dava uma estabilizada, mas aí eu nem sei onde que tá. Mas eu queria contar então para vocês essa história que é a que eu escrevi, que é o Orocongo do Menino Gentil, ilustrado pela Caroline Senstre Garcia. Caroline é moradora de Joinville, então fez a ilustração e fez uma belíssima ilustração. Ela está aqui na capa, contando um pouquinho da história dela. Aqui embaixo, o seu gentil Camilo Nascimento Filho. E a primeira aqui, então, sou eu. E essa história, ela se passa na casa, né, da família do gentil, uma família que está aí fazendo os seus afazeres domésticos, né? A mãe lavando roupa, o pai fazendo a comida e a criança ali, que é o gentil, cantando, imaginando. E a história, então, inicia assim. Contam que no morro havia um menino chamado Gentil. Ele tinha uma grande paixão pela música. Tudo era motivo para sonhar notas musicais. Ao ver a sua mãe lavando roupa no tanque, quando o pai cozinhava e batia com a colher de pau na panela, logo imaginava o som do tamborim. Certo dia, uma família de Cabo Verde foi morar na comunidade. Numa tarde ensolarada, Gentil escutou cantorias e um som diferente. Muito curioso, ele chegou mais perto da casa e viu um homem negro tocando um instrumento muito diferente e ficou impressionado com o som que escutava. Percebendo que havia alguém em sua porta, um homem convidou o menino para entrar e perguntou: Qual o seu nome, menino? Sou Gentil, respondeu o garoto. Eu sou Raimundo, disse o homem. Muito admirado com aquele som, o menino perguntou: Qual o nome desse instrumento? Esse instrumento se chama orocongo. Encantado com a curiosidade do menino, seu Raimundo respondeu: Gentil, esse instrumento é da África
de um país chamado Cabo Verde. Lá na minha comunidade, meu pai tinha uma orquestra só com instrumentos e era tão bonito de ouvir. Gentil foi para casa pensando sobre tudo que havia ouvido. O menino adorava conhecer coisas novas e ficou encantado com o instrumento que acabou de conhecer. Ao chegar em casa, disse à sua mãe: Conheci um instrumento musical chamado orocongo, que eu queria tanto aprender a tocar. A mãe logo respondeu: Que ótimo, meu filho. Você já tem um professor para lhe ensinar? Então o menino voltou correndo à casa de Raimundo e gritou: Professor, professor, professor! O homem, que estava tirando uma soneca, acordou assustado e perguntou: O que foi, menino? Que história é essa de me chamar de professor? Gentil, todo entusiasmado, disse: O som do orocongo ficou na minha cabeça. Fiquei muito curioso e com vontade de aprender a tocar. Minha mãe me disse que eu preciso de um professor. Eu vou parar por aqui, só para dar um spoiler dessa história, e que está também uma editora negra, que é a editora Cruz e Souza, e o livro, então, Do editor e também, Fábio isso, do Garcia, editor, né? Já teve aqui no programa o Fábio. que bacana! E aí, como tem tido a repercussão disso tudo? Então, eu tenho feito esse trabalho de é, ir nas unidades educativas aqui de Florianópolis, nas escolas também, contando a história. Muitos professores olham assim, nossa, nunca ouvi falar de gentil, muito menos do instrumento chamado orocongo. Além de ter professores de música que me convidam para estar junto com eles, eles também falam a mesma coisa, que nunca ouviram falar desse instrumento. E aí eu tenho também, além de estar aqui em Florianópolis e divulgar esse trabalho, tenho ido em outras regiões também de Santa Catarina, divulgando esse homem e essa paixão que ele tem por esse instrumento. E a experiência está sendo maravilhosa, porque primeiro que eu percebo, a minha vestimenta é uma vestimenta africana, né? É uma das coisas que me fez pensar que identidade eu quero enquanto contadora de história. Então, vou com uma vestimenta bem colorida, chamativa, e que eu vejo o quanto que as crianças ficam encantadas só o simples fato de eu estar vestida dessa maneira. E, inclusive até elas falam, nossa, que bonita que você é, ou que bonito o teu vestido. Então, mostrando para elas e também mostrando para as profissionais que também tem outras formas, né, de contar a história, não só aquela princesa com coroa, enfim, né? Não que não possa ter, né, mas que tem outras possibilidades. E além de ver assim o preparo também que as professoras, quando eu chego, tem uma grande decoração, ou que elas conversaram com as crianças antes, então muitas vezes até, dependendo, quando eu estou contando a história, as crianças já vêm contando para mim a história, então é uma partilha, né? Não é algo que eles só ficam escutando, né? Eles participam junto, inclusive até uma contação de história que eu coloco o instrumento, né? Coloco o orocongo que está aqui, mas que pena que ele
Ele tá sem o cavalete dele, mas eu levo, toco para as crianças, né? Mostro que é um instrumento totalmente artesanal. Além disso, né? Coloco outros instrumentos africanos e, inclusive, até tenho instigado as professoras a ter essa materialidade de verdade, né? De realidade, assim, para as crianças tocarem, né? E tem me acompanhado e as crianças têm se deliciado muito nesse lugar. E no final até eu faço orquestra com elas, então é uma bagunça só. A gente dança, canta, faz muitas coisas juntos, então tem sido uma experiência incrível. Não, eu imagino, tenho certeza. E principalmente essa louvável, necessária e importante, essa sua história, essa sua trajetória, de resgatar essa ideia, essa integração com essas Áfricas, né, Cabo Verde, dessa forma, falar de alguém negro como o nosso e foi importante, né? E foi importante isso, e essa é a ideia dessa literatura, né, de autoria negra, desse, né, de Pensar celebrar que o passado, né, os nossos ancestrais. pensar que representatividade importa, né? O protagonismo negro importa para nós. É, eu tenho feito bastante formação também para os professores e muitos deles vêm com um discurso, mas eu não tenho crianças negras, então por que trabalhar? Mas eu questiono elas e falo, olha, não é só esse lugar que as crianças estão atuando. Elas estão nas suas comunidades e vão ter relações aí com crianças negras. E como que a gente pode, assim, estar trabalhando e percebendo também desses privilégios que elas têm, né? Mas que mostrar para as crianças brancas a importância, né? Dessa figura. Quando eu coloco, tem uma parte aqui na história que que a criança então vai para a escola, né? Então eu coloco crianças brancas, mas também eu coloco as crianças negras. Inclusive a professora é negra e tem dread, a mãe tem dread. Então, para para perceber essas particularidades, essas singularidades que a gente precisa fomentar nesse espaço. Né? E Priscila, com licença, contextualizar também mais e concordar em gênero, número e grau que você está falando, falar da influência, falar dessas tradições negras é falar do português que a gente fala. É falar do samba, é falar de todas as coisas. Essa criança está falando esse português do Brasil graças à influência negra, graças à cantiga negra. Essa criança está fazendo todas essas coisas, e fazendo samba do pé e todas essas. E tem todo um jeito de falar e de ser graças à influência negra, né, após esse sequestro, né, que nós tivemos há 300 anos. Então, Sim, você pode não ter uma criança negra, porque também não é, né? A nossa literatura só não fala disso, mas é falado a importância dela, dessas isso. influências, de todo desse jeito de ser, em Santa Catarina e aqui e lá fora, né? Essa Sim. questão é importante, assim. Querida, também vamos continuar a conversar, mas eu vou pedir outra vez uma licença para você, para fazer também uma questão de uma estante preta e falar dos nossos e outras, né, influências nossas importantes, né? E aproveitar e pedir para que todos e todas que estejam assistindo, estejam vendo, deixem seus comentários, né? Deixem suas críticas, elogios e sugestões, né? Novas formas, né, da gente fazer esse trabalho e divulgar esse trabalho muito importante. Vamos lá. O primeiro, também bem nessa linha do que a gente estava conversando, é Bantus Malé Identidade Negra, de Ney Lopes, Grupo Autêntica. Nesse livro, nesse um dos diversos trabalhos do Ney Lopes, ele reúne elementos históricos sobre a formação do Brasil em seu caráter ético, identitário e cultural, e mostra
ao leitor as contribuições dos bantos ao longo desse processo. À guisa de seu envolvimento com a resistência cultural negra Brasil-África, Ney Lopes estabelece novos parâmetros sobre a relação entre islamismo e negritude, apresentando uma face histórica ignorada por grande parte dos brasileiros. Esta nova edição atualiza profundamente a bibliografia, né, trazendo vários escritores, várias conversas, várias situações. E uma das questões que ele traz, que é importante, é o ponto de vista histórico e aprofunda a importância do povo Zulu como matriz de diversos povos bantu. Do ponto de vista sociológico, discute a identidade negra, incorporando temas e conceitos atualizados como supremacismo, racismo estrutural, naturalização do racismo. E o professor José Rufino diz: Ney é um híbrido, ironiza, né? Ironiza suas duas metades, um aglutinador. Tantos malês, identidade negra. Ney Lopes, editora autêntica. Um outro, o seguinte, é Ópera Negra, de Martinho da Vila, Global Editora. Nessa Ópera Negra, Martinho da Vila demonstra, desde a sua primeira página, e as diferenças sociais são milenares por causa de erros de avaliação. Esse livro começa no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, como se a vida fosse um grande concerto negro. E o autor, Martinho da Vila, insere na plateia e no palco os seus valores, os seus guardados. Ópera Negra, Martinho da Vila, Global Editora. O seguinte é de Paulo Lins, editora Planeta, Desde que o samba é samba. O autor, Cidade de Deus, resgata o momento da formação da cultura brasileira através do samba, da aparição da Ubanda, do modo de vida brasileiro, do Rio de Janeiro de 1928 a 1931. E aí ele conta a história de diversos personagens, da fundação do primeiro bloco de samba, Deixa Falar, moradores e frequentadores da zona do Baixo Meretriz do Rio. Ele traz sobre esse sexo violência, também a fé no ritmo de samba. Desde que o samba é samba, Paulo Lins, editora Planeta. Esse aí é né, nessa, a nossa terceira indicação, né, do Estante Preto. E aí eu peço, por gentileza, para que todos e todas, né, assinem o canal, divulguem essa conversa, façam as críticas, façam os elogios e principalmente façam as sugestões. Nosso desconhecimento é uma construção em conjunto, para um conjunto, para o nosso quilombo. E é isso, Priscila. Continue, por gentileza. E agora, daqui para frente, o que está planejando, Priscila? Daqui para frente é me debruçar, né, na pesquisa e estudar, enfim, mais a fundo sobre literatura negra no Brasil também, né? E tá vindo um novo livro aí, mas tá mais para o ano que vem. Esse eu falei sobre um homem e a próxima, então, vai ser sobre uma mulher. Quer dizer, são várias mulheres. Então, eu venho entendendo percebendo também que é importante falar de nós e para nós, né? Eu sinto isso muito forte, muito latente, e temos tanta beleza que falecem, por exemplo, e vão consigo essa história, né? Então, isso, um griot mesmo é esse homem aqui, que é o meu avô, que infelizmente ele faleceu na pandemia, e que ele tem uma história tão belíssima na comunidade,
e que também, bom ver, eu ainda preciso me acalmar, assim, fisicamente, para que eu também possa falar sobre ele. Porque quando a gente fala de alguém que a gente ama, é cavar em buracos que procurando ao mesmo tempo, e, enfim. Precisa ter cuidado e gentileza, querida. Cuidado e gentileza. Estamos terminando. Vamos aí para o nosso momentos finais, mas antes, né? Antes, assim, fazer aquela sugestão para que rever aqui no nosso canal uma conversa sobre mulheres negras. A Ilma de Fátima Jesus, parceira, amiga, estudiosa, fez parte do movimento negro, conta a sua história, mas principalmente nesse Nota de Escurecimento, ela fala muito de Maria Firmina dos Reis. Ela conta, ela reconta, ela conta principalmente porque ela está agora, estava aqui em São Paulo, foi para o Maranhão, né? É maranhense, e conta como é essa questão da Maria Firmina dos Reis é importante para essa nossa literatura. Afinal, Maria Firmina dos Reis foi a primeira mulher negra na América Latina que publica um romance. Essa conversa foi muito boa, né? Porque foi uma conversa de uma amiga ainda que eu não abracei, mas uma amiga do coração, né? Então, essa é a sugestão que eu faço para todas e todos. E lembrando sempre que vidas negras importam. E é isso, Priscila. Agradeço imensamente sua gentileza, sua disponibilidade de gravar, de fazer, de estar aqui, a gente superar todas essas dificuldades. Peço desculpas, né, por isso tudo e agradeço imensamente, assim. Esqueci, eu esqueci de tocar. Ah, é? Eu vi. Então, mas ainda Eu esqueceu? Não, esqueci não do acabamos? roteiro. Então vai tocar. Vai tocar agora. Lógico que vai, Então imagina. tá, eu vou fazer assim, talvez as pessoas. Eu vim de lá, eu vim de lá, pequenininho. Mas eu vim de lá, pequenininho. Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho. Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho. Eu vim de lá, pequenininho. Mas eu vim de lá pequenininho. Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho. Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho. Eu só tenho que agradecer. Só agradecer porque você fechou melhor, fechou perfeitamente, Priscila. Muito obrigado, muito obrigado. Nos veremos. Precisou de alguma coisa onde eu possa divulgar? Vou fazer essa Que pena divulgação. que Oi? eu tentei te encontrar no Instagram, não te encontrei. Não, é Vou- Plínio Camilo com dois L's. Você me encontra. Plínio Camilo com dois L's, assim, então eu aviso a estava todos e tentando todas. Plínio te Camilo com encontrar. dois L's. O Plínio Camilo com ou um L é um parceiro, mas não sou eu. Deixa eu fazer uma foto aí. Oi? Opa, estamos Você está fazendo. me ouvindo? Estou, Vou fazer um print da tela aqui. por favor. E lembrando, assim, todos, assinem o canal, deixem seus comentários. Beleza? Priscila, muito obrigado, querida. Agradeço imensamente sua gentileza. Muito obrigado mesmo. Até, tchau. Eu que agradeço. Desculpa pela internet. Eu devia ter colocado um Não, não, cabo aí, mas não é da vida. Parou isso que é vida. Vida é essa, a gente faz desse jeito. É dessa forma. Até, tchau, querida.
Tchau, tchau.